Bom, gente, vamos então passar para a nossa última mesa, né? Que vai discutir, vai tratar da questão jovens estilistas e mídia, as diversas formas de um estilista, especialmente um em começo de carreira, lidar com as mídias em geral. A gente hoje vai estar abrindo para TV, mídia impressa e internet. Então, eu vou chamar aqui os nossos convidados, o Alberto Iar, Camila Ian, que permanece conosco, a Lilian Patti, que estão chegando. Camila. De quem é isso? Ah, é da Camila. É da Camila, que ela fica conosco. Gente, a Vivian Whitman pediu 1000 desculpas. Ela teve um problema de saúde, hoje não pôde vir, mas ela preparou uma apresentação e depois ela vai disponibilizar essa apresentação na internet. Aliás, a gente está gravando essas palestras todas e depois essas palestras também vão estar disponibilizadas na internet, tá? Então, aproveitando aqui, queria agradecer a presença de vocês. Lilian Patti, a nossa madrinha, que acompanha a Casa de Criadores praticamente desde o começo, que está sempre apoiando os nossos eventos, o Fashion Mob, a Casa de Criadores, agora o ciclo de palestras e lições da casa. Ela fez a primeira, fez a segunda, ela fez todos os jurados, ela foi jurada de todos os Fashion Mobs. Você faz parte da minha vida, Lilian. Por favor, porque ela realmente merece. Eu vou chamar o Jorge, que está passando ali, ó. Vem, Jorge, participar também. Jorge trabalha com a Lilian, Jorge Wakahara. Também um jornalista incrível, super adequado para essa mesa também. A Camian, que já esteve aqui com a gente, né? Então, que também acompanha a Casa de Criadores desde o começo. Já dispensa apresentações. Obrigado, Cami, editora do FFW, um veículo, né, que todo mundo conhece, super respeitado. E o Alberto Iar, que é o famoso Turco Louco, a gente é mais Alberto Iar que Turco Louco, que é o proprietário da Cavaleira, que é uma marca que, inclusive, começou também na Casa de Criadores e da qual é um dos nossos maiores orgulhos ter lançado a Cavaleira, que hoje é uma potência. Também, por favor, palmas. É um case para mim, sempre que eu vou falar da Casa de Criadores, citar a Cavaleira, porque, né, é muito orgulho realmente para a gente ter lançado a Cavaleira. Bom, gente, então vou convidar vocês a se sentarem, por favor. Não, sentem onde vocês quiserem. Acho que Lilian pode sentar aqui. Jorge, você está aqui? Eu vou lá para frente. Obrigada, André. Bom, da mesma forma, a gente pensou em manter o mesmo ritmo, cada um falar um pouquinho sobre a questão que pauta aqui a mesa, né, a mídia e os jovens estilistas, e depois abrir para comentários e perguntas, né? A gente pode manter essa ordem, vocês querem também criar uma ordem própria? A gente pode começar com a Lilian, que já está acostumada a falar na televisão. Eu já tinha que começar com você, Cami, que já esquentou, já participou da outra sessão. Eu estou chegando, já fiquei assustada, porque a Vivi preparou uma apresentação, eu não preparei a apresentação. Então, começa você, vai, que daí eu já... Vai, Camila, por favor. Primeiras mulheres. Bom. Não, a gente estava conversando informalmente esses dias, um pouquinho antes do nosso encontro aqui, e o André até colocou algumas questões, né, que tem a ver com o papel do novo estilista hoje em dia, né? O que a mídia espera de um jovem estilista hoje, né? E eu também estava conversando com o Mário Queiroz antes da palestra anterior, da mesa anterior, que eu acho que o que a mídia espera hoje, e eu me incluo nisso, é um pouco cruel até,
né? Porque hoje em dia a gente quer que esse jovem estilista ele venha para salvar o mundo do tédio, que ele traga novas ideias e que essas ideias sejam viáveis, que essas ideias não custem muito caro e que essas ideias causem desejo e que essas ideias tenham qualidade, então que sejam transformadoras ao mesmo tempo que tenham um impacto comercial. É impossível você chegar assim no mercado já tão preparado, né? Eu acho que pouquíssimas pessoas elas conseguem chegar assim. A gente tem uns exemplos, acho que especialmente, não sei se vocês concordam, Alexander Wang, essa turma dos asiáticos americanos que desfilam em Nova York, que todos é uma geração começou junto, muito jovem, né? Todos têm 25, 20 e poucos anos, e eles têm esse olhar muito geral para o mercado, né? Mas é um esforço tremendo, e eu acho que aqui a gente nem tem a educação, o conhecimento e o mercado preparados para esse nível, né, que a gente espera hoje de um jovem estilista, né? Então, eu procuro sempre olhar para as pessoas que estão chegando de uma forma muito mais humana, óbvio, do que a gente olha para as marcas que já estão estabelecidas e que aí sim tem quase que uma obrigação de levar o bonde para frente, né? Dar sempre um passo à frente, que também não é fácil, porque exige muita coragem, né? E, obviamente, muito trabalho. Olha, acho que a gente espera tudo isso que a Cami falou. Eu só não espero uma coisa do que ela falou, essa questão comercial. Porque, embora os americanos tenham isso muito já introjetado, que é preciso ser comercial, que é preciso criar uma marca, tal, eu acho que aqui no Brasil, primeiro a gente está precisando de ideias. Eu acho que quando você é um jovem estilista, é quando você tem oportunidade, de fato, de experimentar e de ousar e de enlouquecer, porque é jovem, jovem está aí para isso. Depois você amadurece, depois você encontra teu estilo, lapida esse estilo. Mas acho que nesse começo o mais importante não é que é para fazer blusa com 5 mangas, não é isso. Mas é para, de fato, exercitar uma coisa que se chama criatividade, que a gente tem visto pouco ultimamente. E acho que a moda brasileira em geral e a moda no mundo inteiro está vivendo um drama, está vivendo uma crise. Aqui, especialmente, assim, é uma coisa que depois o Turco pode até falar um pouquinho, acho que é super preocupante. A gente está às vésperas do chamado grande evento de moda e, assim, eu tenho muitas preocupações em relação a essa edição e ao que está acontecendo na moda hoje. Mas, enfim, voltando ao jovem estilista, né? Eu acho que o grande exercício de vocês é mesmo buscar um caminho próprio, que é muito difícil, eu sei, com a enxurrada de informações, redes sociais, acesso a todas as informações, a todos os desfiles. Tudo bem, acho que tem que estar muito bem informado, tem que estar ligado mesmo, mas, assim, depois de tudo isso, acho que tem que apagar a luz e olhar para dentro e pensar o que você quer, sabe? Para onde que você vai? O que você faz com aquilo? Se não vai fazer nada com aquilo, você vai fazer. E uma outra coisa que acho que era legal a gente falar, já que a relação do jovem estilista, né, com a mídia, que, aliás, talvez eu fale uma coisa contra mim e a própria classe de jornalistas, é que, em geral, gente, bom, primeira coisa, nem sempre um bom estilista sabe falar bem, né? Nem sempre quem fala bem é um bom estilista. Então, isso é um ponto muito importante, porque, às vezes, a pessoa é muito boa de oratória, mas a roupa é uma droga. Então, mas, no entanto, ela seduz o jornalista, porque ela tem um discurso, ela envolve, ela fala. Então, aquilo, de fato, a pessoa sai de lá com a matéria pronta, né? O que é muito bom quando alguém te dá uma matéria já assim, né, tão fácil. E, às vezes, uma pessoa muito talentosa não consegue se expressar verbalmente. E aí, como é que faz? Você, jornalista também, que não tem, digamos, bagagem, que não sabe traduzir aquilo, daí fica difícil, mas aí tem um desafio do jornalista também. E o que eu ia falar contra os jornalistas é que, e a favor das assessorias de imprensa, infelizmente, é que, em geral, o que o estilista falar ou o release falar é o que vai ser publicado. Ou por falta de conhecimento, ou por preguiça. Então,
vocês podem aproveitar muito bem essa ferramenta que vocês têm na mão também, porque às vezes tem lá uma coleção que, mal ou bem, de alguma maneira, a gente sempre tem que explicar alguma coisa, até para gerar uma notícia, para gerar mídia, né? E não raro a pessoa fala assim, mas eu não sei onde eu me inspirei. A gente sempre sabe de onde veio, né? Mas daí fala, eu não sei de onde eu me inspirei, o que aconteceu, tal. E daí alguém fala assim, mas aqui tem cara de, sei lá, de Renascimento. Renascimento é bacana, né? Então, vamos falar Renascimento, porque Renascimento já dá uma ideia, já fica uma coisa mais imponente, ou, enfim, futurismo, que fica mais moderno. Tudo isso, vocês têm que pensar bem, porque isso vai ser reproduzido. Então, quer dizer, é raro, eu vejo que raramente a mídia contesta o que é dito para ela, infelizmente. Mas é um padrão. Então, como as pessoas têm... Assim como os jovens estilistas estão começando, muito do jornalismo de moda no Brasil também está começando. Então, estamos todos, digamos, sem referências profundas, sem bagagem. Então, isso é bom, mas isso também pode ser muito ruim. Então, cada um talvez tenha que fazer melhor uma lição de casa para melhorar o nível. Aí vamos tentar subir o nível. Eu posso complementar rapidinho? Isso que a Lilian falou é ótimo, porque é exatamente isso. A gente recebe muitos releases diariamente e, às vezes, o próprio nível do release ele atrapalha a nossa percepção da marca ou do trabalho. Então, é importante que a ideia que vocês tenham seja passada com muita clareza e que vocês sejam muito rigorosos nessa redação, né, que a assessoria, ou que vocês vão escrever, ou a assessoria de imprensa, porque é muito importante que essa informação ela chegue com um nível mesmo bacana e que mostre com respeito o que vocês estão fazendo. Uma ala masculina agora? Olha, eu acho que eu estou com duas mulheres que sabem falar muito mais sobre mídia do que eu. Eu falo que se eu fosse, né, se eu tivesse do lado de lá, o que eu faria. E um pouco do que elas estão falando. Eu pegaria quais são os meus pontos fortes, com muita clareza, e exploraria os meus pontos fortes, e muito poucos, que eu acho que é isso que vai marcar. O que eu percebo, né, não sou jornalista, mas assim, o que um jornalista vai olhar num portfólio, num currículo ou no trabalho de um estilista que vai marcar ele, que não esteja aí tão presente no mercado e que vai chamar atenção, principalmente da moda e da mídia, para poder dar uma nota, de você estar falando daquele estilista, né, ocupando o espaço, porque o espaço na mídia hoje, ele, entre aspas, é caro. Né? Ele é caro, porque o tempo do jornalista, o tempo de um editor, o tempo de produzir um veículo, ele tem toda uma equipe, leva muita gente a trabalhar em prol disso. Então, se eu fosse um jovem estilista, eu faria isso. Né? Aonde está meu forte, qual é a minha identidade, aonde eu não vou enganar ninguém e passar alguma coisa que eu não sou. Eu acho que a gente fez isso com a Cavaleira. Né? A gente, de uma certa maneira, até tirava um sarro dos jornalistas, né? Porque a gente não era nada. Né? A gente era uma marca irreverente, que não tinha pretensão nenhuma de estar onde a gente estava, e, naturalmente, a gente foi conseguindo isso. Quer dizer, se a gente for pegar aquela bolsa da Chanel com os 2 Cs, aquilo era uma tiração de sarro. Porque eles não eram nascidos. Eles não eram nascidos quando você fez isso. Não importa, mas eles devem saber disso. Então, era uma maneira de... Né, uma marca de streetwear, uma marca jovem, de entre aspas, mostrar o que ela estava fazendo, que ninguém tinha coragem de fazer. Né? E eu acho que é isso que vocês têm que buscar fazer, porque a colocação da Camila e a colocação da Lilian são perfeitas. Né? E elas buscam, todo mundo quer isso. Né? Todo mundo, não é só na moda, não. Né? Na arquitetura, na culinária, na gastronomia, na música. Né? Está tudo muito chato. Está tudo muito chato, e você tem que inovar. Né? E, às vezes, o inovar... Eu parto do princípio hoje, por exemplo, a nossa coleção ela está muito mais baseada em produto, em matéria-prima, muitas vezes, do que na própria criação.
porque tem matérias-primas tão maravilhosas que, às vezes, você estraga se você fazer alguma coisa em cima dela. Né? E é interessante isso. Só que a gente sofre um problema muito sério. O Brasil está 300 anos atrasado, 300 anos, ou 200, ou 10 anos atrasado em relação ao mundo. Né? Porque quando você vai e faz uma pesquisa de matéria-prima no mundo, é absurdo o que eles têm de vantagem sobre nós. É absurdo. Então, nós temos que ser muito mais criativos que eles. E tem uma coisa que é importante, que eu acho que todo mundo quer, tanto a mídia nacional como a mídia internacional, essa cara de Brasil. Mas o que é essa cara de Brasil? Né? A gente tem que descobrir. Né? E eu penso que é isso. A Cavaleira, de uma certa maneira, ela conseguiu descobrir o jeito dela, que era tirar um sarro dela mesmo. Né? Tirar um sarro. Eu sempre tirei muito sarro de mim. Né? Então, eu acho que eu consegui passar isso através do conceito da minha marca. Né? E cada um vai ter que achar a sua forma, e eu acho que é isso que a imprensa, né, os jornalistas e a mídia quer. Né? Porque está tudo muito igual. Oi. Bom, para acrescentar, falaram muita coisa, né? Não tem muita coisa para acrescentar, mas eu diria que, por exemplo, quando eu vou para um backstage para falar com um jovem estilista e conversar com ele, eu faço algumas perguntas-chave que seria interessante talvez vocês saberem quais são elas, para, de repente, vocês já terem a resposta. Que seria, por exemplo, uma técnica artesanal que foi usada na coleção e que seja interessante para dizer para mim. Porque o jornalista, quando está lá, enfim, ele vai, obviamente, já perguntar da inspiração. Um bom jornalista, geralmente, vai questionar, inclusive, a sua inspiração. Enfim, tipo, me inspirei no ar, mas como é que o ar aparece nessa coleção exatamente? O que é o ar aqui nessa roupa, né, concreta? Técnicas que podem ter sido utilizadas, ou tecidos diferentes que as outras marcas talvez não estejam utilizando e que você está. Tudo isso são exemplos de criatividade que vocês podem usar no trabalho de vocês e que eu acho que rende num texto jornalístico, né? Porque, afinal, o jornalista está procurando por notícia. Então, se você está usando os mesmos tecidos que as outras pessoas estão usando, com a mesma modelagem que as outras pessoas estão usando, e com uma inspiração que 5 pessoas usaram na última temporada, não tem muito o que dizer sobre você e eu vou acabar não dando espaço para você. Então, eu acho que, enfim, é claro que você pode dar um truque no seu discurso, mas o ideal seja que você já faça uma coleção pensando nisso, para que ela também seja atraente tanto para o consumidor final quanto para o jornalista que vai fazer a matéria, né? E que mais que eu pergunto geralmente? E é interessante, eu acho que enriquecer, o que eu sinto falta em muito jovem estilista é um enriquecimento na formação dele, de ele não ficar fechado só na faculdade de moda. Eu sei que muitas faculdades de moda têm uma programação realmente muito intensa, que dificulta a procura de outras de outros cursos e de outras referências, mas eu acho muito importante que o repertório de uma pessoa criativa seja vasto, que tenha outros interesses que não sejam só a graduação, o curso de graduação e as horas que você vai passar lá na faculdade fazendo trabalho para a faculdade, né? Eu acho que é importante isso também na formação e que eu acho que isso se reflete na criação e, consequentemente, no que o jornalista está esperando de um personagem interessante também. Não é só uma coleção interessante, mas também tem essa coisa do personagem interessante, do estilista que tem uma história interessante, não só refletida na coleção, mas também, enfim, como um perfil, né? Posso só contar uma história que eu lembrei com a Lilian? Tudo isso que o Jorge falou também é verdade. Quando você é uma novidade, né, se você vai estrear na Casa de Criadores, ou no São Paulo Fashion Week, ou no Fashion Rio, existe também uma demanda muito grande pela nossa parte, né, por parte da mídia, em conhecer você, o seu trabalho, apresentar você também para os leitores de cada veículo. Então, quando você chega no backstage, é um lugar já muito vivo, né, e muito tenso, né? As pessoas estão lá indo apresentar em 15 minutos o resultado de um trabalho de, sei lá, 6 meses. Então,
não é só o jovem estilista que está ali, que vai encarar, de repente, uma turma que chega na mesma hora, que quer conversar na mesma hora, fotografar. Depois do desfile, então, é aquela confusão, todo mundo querendo falar com a pessoa, com o estilista. Né? O Alberto sabe bem como é que é isso. E aconteceu uma coisa parecida com um estilista já bastante experiente, que é o André Lima, que teve uma vez que eu trabalhei com uma temporada com a Lilian para o Estado, e o André Lima fez um desfile, não sei se você lembra, acho que você nunca te contei essa história, com as meninas todas estavam de turbante. E a Lilian falou assim, vai lá no camarim, lá na sala de desfile, ainda ela falou assim, quando acabar, você vai lá no camarim, pergunta por que ele colocou turbante nos modelos. Eu cheguei lá no camarim, tinham 300 pessoas abraçando o André, cumprimentando o André, não sei o que, não. Eu, André, por que você pôs turbante? Por que você pôs turbante? Ele olhava para mim assim, e as pessoas fotografando e abraçando, não sei o quê. E eu, como repórter, eu precisava voltar e falar para a minha editora o porquê que ele colocou o turbante. Não ia sair de lá sem resposta. Eu perguntei umas 18 vezes, até que foi tão estressante conseguir a resposta que eu já nem lembro mais qual foi. Mas eu lembro... Mas é uma coisa assim, ele não, era uma resposta muito simples, que acho que nem tinha uma razão assim tão específica, mas que na hora, por conta de toda a demanda, de toda a confusão que estava acontecendo lá, ele não conseguiu parar um minuto para mim e falar. Né? E eu estava vindo a pedido de uma pessoa que é muito importante na moda, no jornalismo de moda, e que não dá para deixar sem resposta. Porque eu não sei o que passou pela cabeça dela, mas ela queria saber, entendeu? E eu fui lá pegar. Né? Então, isso eu imagino... que falar com o André Lima, vamos ter que tirar isso. Dá uma bronca nele. Porque imagina com um estilista novo que está começando e, de repente, tem toda essa tensão. Né? Então, é uma coisa, até para vocês se prepararem emocionalmente, psicologicamente, porque é muito emocionante nos dois sentidos, no sentido da alegria e no sentido da tensão também. Porque, ao mesmo tempo, gente, tem estilista que pode se dar o luxo de não abrir a boca. E existe uma, especialmente, que é a Rei Kawakubo, que faz como Garçom, que ela não abre a boca. Então, ela abre a boca para falar, talvez, 2 palavras para 2 jornalistas do mundo. That's it, entendeu? É isso. Então, ela fala assim, paixão roxa, e pronto. Agora, a roupa dela não tem menos valor porque ela não fala, mas a roupa dela é tão forte, ela tem uma mensagem sempre tão importante que realmente ali a roupa fala por si só. Mas nem sempre a gente consegue. Quando é jovem, então, é mais complicado ainda ter essa força, né? Porque eu acredito que, de fato, a roupa é um grande comunicador por si só. Mas é difícil que ela tenha essa clareza ao se expressar. Então, o ideal, né, estamos no mundo ideal, né, Cami? Porque no mundo ideal vocês vão fazer um desfile maravilhoso, vão ter um conteúdo lindo para verbalizar, e, né, se Deus quiser, vocês vão ter dinheiro para comercializar e vão vender muito depois. Né? Esse é o mundo ideal. Mas eu acho que, assim, no Brasil, o que eu sinto, acho que o turco que trabalha muito... Não pode mais chamar ele de turco, tem que chamar ele de libanês. Né? Que eu fiquei sabendo hoje que ele era do Líbano. Mas, na verdade, assim, eu acho que, no Brasil, em geral, as pessoas fazem uma faculdade de moda achando que elas vão ser o estilista da vez assim que elas fizerem o primeiro desfile. Isso pode acontecer. E, quando acontece, aliás... A gente, como mídia, fica muito feliz quando aparece um talento que você fala, nossa, porque o que a gente quer da moda? Moda é emoção, é desejo, então realmente você quer sentir aquilo, né? Quando o turco fala que está tudo meio chato, está tudo meio chato mesmo. Faz tempo que a gente não fica assim, sabe? Que incrível, que coisa que mexe com você, para bem ou para mal, tanto faz. E até esqueci o que eu ia falar. Então, essa coisa da emoção, eu acho que é muito importante. Agora, queiram sair da faculdade, digamos, com alguma mensagem, alguma coisa para mostrar e para contar. Daí depois, gente, é um longo caminho. Gente, o caminho é muito longo. Porque, às vezes, entrar é muito fácil, mas se manter na moda é muito difícil. Então, às vezes, fazer uma primeira coleção, uma segunda coleção,
interessante, bacana, surpreendente, às vezes é muito mais fácil do que ficar 10 anos com uma marca no mercado, né? Ou está fácil, Turco? Eu acho que desde ontem, né, a questão da chatice dos desfiles ou da moda contemporânea no Brasil foi muito colocado, né? Ontem começaram a discutir, bom, então o que é criatividade, como pensar a moda brasileira hoje. Eu acho que hoje está aparecendo da mesma forma algumas questões e algumas palavras. Chatice foi uma palavra utilizada, né, já bastante vezes aqui. E aí, assim, vocês estavam falando da quantidade de release também que se recebe, do cuidado que tem que ter. Eu tenho uma revista acadêmica, assim, não tenho nenhuma notícia de mercado, mas eu já troquei de e-mail 2 vezes pela quantidade de release que eu recebo, que assim não é uma questão que tem a ver com o meu trabalho, né? Então eu imagino quantos releases circulam por aí. E também dessa ideia que você acabou, pilhas de coisas que chegam, em como, né, encontrar no meio de toda essa massa, né, de informação, alguma coisa que se destaque, ou que possa ter um espírito de algo novo, ou criativo, ou que trabalhe com uma nova proposta, que acho que release, às vezes eu falo, nossa, isso deve ser muito pouco eficiente, me parece, né, do outro lado. Uma vez eu estava em casa também abrindo 1000 envelopes. Eu falei, mas as pessoas podiam parar de mandar um pouco de release, porque, honestamente, cruelmente falando, depois que você lê e absorve aquilo, alguns você usa, você guarda, porque tem alguma informação que você pode usar em alguma matéria e está lá. O resto vai para o lixo. Né? E eu falei, mas que coisa, não sei o que, esse monte de release. Aí meu marido falou assim, não, mas a mesma coisa com catálogo. Ele falou assim, não, mas os releases, os catálogos, eles dão emprego aos fotógrafos, aos modelos, aos stylists, aos produtores, à assessoria de imprensa, ao motoboy que vai entregar, né? Toda uma cadeia que acaba se beneficiando dessa coisa que eu acho chata. Então, eu acho que o release ele é uma coisa de uma evolução da assessoria, da própria assessoria de imprensa. Né? E tem formas de você passar a informação. Eu acho que, em primeiro lugar, clareza e objetividade. Né? Se você não tiver um texto super poético e tal, não tem muito como inovar, tem que ser claro. Né? Às vezes, o simples, o menos é mais. Você pode falar em um parágrafo, não precisa falar numa folha A4 inteira, para contar uma coisa que você pode resumir em um parágrafo. Boas fotos, isso também é super importante. Boas fotos, que foto ruim também não dá para a gente trabalhar. Né? E a gente também não quer divulgar uma imagem que não seja uma imagem legal. Né? Então, boas fotos, bom texto, clareza e objetividade. Isso a gente falando num formato tradicional de divulgação. Eu acho que, bom, óbvio que é isso mesmo, mas eu acho que, além disso, muitas vezes a gente recebe um release e a gente nem lê, porque a gente recebeu 20 releases ao mesmo tempo e ele se perde ali no meio. Então, às vezes, o visual dele é muito importante, eu acho, pelo menos. O título e o visual, exatamente, porque se ele tem um papel diferente, assim, é claro que nem todo mundo tem dinheiro, principalmente quando está começando, para fazer além de fazer um desfile com um bom material e com um bom acabamento, etc. e tal, ainda ter dinheiro para fazer um papel de divulgação diferente e tal, mas às vezes isso é resolvido com criatividade também. Um exemplo claro disso aconteceu agora na Casa de Criadores. A Tilda, que é uma das marcas que participa do Projeto Lab, eles entregaram para os jornalistas, o Anderson mandou para os jornalistas uma pastinha infantil, tipo de escola, com um adesivinho colado assim com o nome do jornalista, assim. Aí você recebe aquilo, você fica com vontade de abrir, claro, né? Porque é uma coisa diferente. Por que você não recebeu? Talvez esteja na redação. Não, o meu estava escrito Jorge. E aí, super fofo, assim, tipo, uma coisa que aí você abre, daí você vai lembrar depois, quando você estiver assistindo o desfile, foi essa marca que mandou esse press kit diferente e tal.
Então, eu acho que, às vezes, a criatividade, né, porque ele deve ter gastado muito pouco com isso também, é uma pasta escolar, com adesivinho, enfim, tipo, é um investimento, mas é um investimento relativamente pequeno e que já chamou a atenção. Então, é uma questão também de mostrar a criatividade, talvez, no material que você manda para a imprensa, quando ele for em papel ou mesmo eletrônico, de repente, pode ter uma imagem incrível já abrindo, porque, como disse a Camila, a imagem é muito importante. De chamar a atenção, porque realmente a gente recebe, eu devo receber, sei lá, pelo menos 500 e-mails por dia, assim, só no profissional. Então, é bastante mesmo, é um volume bem grande. E tem também uma coisa que esse material que vai ser produzido, a gente fala de assessoria de imprensa, gente, mas obviamente tem muitas marcas que começam sem assessoria de imprensa nenhuma, só com um esforço próprio. E aí a internet está aí para ser uma super mão, né? Então toda essa informação. Que acho que é o caso aqui da maioria, né? Aliás, né? Exatamente. Imagina a sofisticação. Você mal está começando, já contrata uma assessoria de imprensa. A pessoa está começando bem, né? Mas vocês vão colocar na página do Facebook ou no Instagram as informações ou as imagens, né? E hoje em dia todas as marcas têm páginas no Facebook. Então, obviamente, para as marcas internacionais que eu não tenho contato e que eu quero saber, eu vou procurar lá. Às vezes tem lá a biografia tradicional no site, mas no Facebook tem muitas atualizações do universo da marca, né, do dia a dia da marca, né? E até mesmo hoje em dia com as marcas nacionais, o André podia fazer uma mesa sobre assessoria de imprensa, que eu estou só falando mal da assessoria, mas às vezes a assessoria demora tanto para te responder que se você ligar para o estilista direto, se você tem esse contato, você resolve em 5 minutos. Ou você vai no Facebook. Eu resolvo muita dúvida pequena que eu tenho, mas que não dá para passar o texto sem tirar, eu resolvo no Facebook, ou enfim, na internet, no geral, né? Então, esse alinhamento assim, do que vocês querem contar, como, para quem, é super importante vocês trabalharem nisso. Porque a partir do momento que você sabe o que você quer contar, você conta, né? Porque a história é ser verdadeiro, na verdade. Acho que, às vezes, as pessoas querem uma coisa que nem elas sabem muito bem. A partir do momento que você sabe o que você quer, de fato, fica muito mais fácil, né? Não só criar uma coleção, como comunicar essa coleção. Eu acho que falta muito mais, acho que é isso, que é difícil, né? A gente entender o que eu quero, onde que eu quero chegar, quem que eu quero atingir, que acho que são perguntas que, de alguma maneira, têm que ser feitas quando vocês estão trabalhando, né? Ali. Onde é que eu quero chegar? Quem que eu quero atingir? O que eu quero experimentar? Às vezes é só uma experiência. Porque se eu chegar num backstage e você me fala assim, olha, eu queria experimentar, sei lá, borracha da China, vamos lá, é válido. O que você conseguiu fazer com essa borracha, né? Ou, sei lá, algodão do Bom Retiro. Tanto faz, entendeu, o material? Mas, assim, você tinha um objetivo, né? E chegou lá, não chegou lá, é isso que a gente vai tentar avaliar. E eu acho que é muito importante também para vocês, porque acho que a gente foi muito além aqui com essa coisa de release, assessoria, né? Porque quando você está começando, geralmente você não tem nem dinheiro para comprar o material, quem dirá para contratar uma assessoria. E isso é muito importante também, essa coisa da escolha do material. Eu acho que, quando vem com qualidade, com bom acabamento, é muito bom. Mas eu, por exemplo, não espero isso de um jovem estilista. Acho que é querer demais. Querer uma boa ideia, uma criatividade, ainda bom acabamento, qualidade, tarará, talvez seja um pouco demais. E aí, retomando as mídias sociais, né, que aí realmente a assessoria, para quem está começando, é bastante difícil. Ontem também nós tivemos essa mesa que falava, olha, bacana o Instagram. Assim, vocês como jornalistas também procuram essas informações nesses outros canais de mídia, porque até chegar à TV, então também tem todo um percurso, né? TV hoje em dia demora, assim, no meu caso, como eu não, às vezes eu faço programa ao vivo, né? Semana que vem, por exemplo, São Paulo Fashion Week, que a gente vai estar ao vivo. Eu super acompanho redes sociais, acho que é uma ótima maneira de comunicação, tanto o Instagram quanto o Facebook, Twitter também enjoada, mas acho que é uma super plataforma mesmo para você mostrar um pouco do teu universo, do que você está olhando. Eu acho que é muito importante, acho que não dá para ignorar.
E é fácil, né? De graça. O custo é baixo. Antes de eu abrir para a pergunta, você quer falar sobre a queda, ou a questão da criatividade em baixa? Deixar a sua opinião, que acho que todo mundo, como eu, ficamos curiosos, não? Não, assim, é claro que no momento de crise é muito complicado você arriscar muito, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que historicamente o que a gente vê é que, às vezes, numa grande crise surgem as melhores ideias também, porque é quando, digamos, perdido por perdido, vamos arriscar mesmo, né? Vamos fazer o que a gente acredita. E eu não sei, talvez a crise esteja até mais no formato que a gente está vivendo, ou como as coisas estão sendo conduzidas, enfim. Muito, muito complexo. Então, eu vou deixar com vocês. Perguntas? Eu vou ali. Já vi. Quem foi que levantou a mão aqui? Oi, meu nome é Helena. Talvez a minha pergunta seja um pouco ampla, mas hoje vocês falaram bastante sobre a crise, ontem nas palestras também falaram bastante sobre a crise. Eu queria saber se vocês acham que, para o jovem estilista, essa mudança de calendário agrava essa crise, ou se é algo passageiro que vai se adaptar. Para o jovem, especificamente, bom, eu vou começar, depois acho que o Turco talvez seja a melhor pessoa para falar isso. Eu acho que não. Acho que a mudança de calendário, a tendência é de fato, a gente cada vez mais se profissionalizar e entrar num ritmo da cadeia produtiva aí que exige essa antecipação. Olha, a gente percebe que hoje a moda interessa a todos os segmentos, né? Tanto as grandes redes hoje estão mais ágeis e mais competentes em relação à moda, quanto a um jovem estilista. O calendário ele não é imposto por ninguém, ele existe por si próprio, né? Você tem o período que você cria, que você apresenta o que você criou e que você vai ter que produzir para entregar o que você criou dentro daquele calendário. Se você não fizer isso com uma certa antecedência e planejamento, você não vai conseguir cumprir essa etapa, né? Evidentemente, quanto a tua produção ou a quantidade de itens que você está desenvolvendo são menores ou maiores, você vai criando o calendário de acordo com a tua necessidade. No nosso caso, por exemplo, da Cavaleira, eu já estou desenvolvendo o inverno de 2015. Né? Meu inverno, estou lançando hoje, eu estou em convenção hoje e amanhã, né? A gente tem o desfile dia 30. Meu verão, ele já, toda a matéria-prima já está desenvolvida, já foi comprada, e agora eu começo a pensar no meu inverno de 2015. Tem todo um planejamento para isso. Claro que para um jovem criador não é dessa maneira. Às vezes ele desenvolve uma peça e ele pode estar vendendo no dia seguinte na internet, né? Que eu acho isso maravilhoso até, né? Porque é uma coisa até exclusiva, e eu acho que tem essa necessidade do exclusivo. Eu acabei de voltar de Paris, e aí visitei um estilista coreano, que as peças eram maravilhosas, que ele tinha acabado de sair da máquina dele, estava na loja dele, e ele que estava atendendo. E era maravilhoso. Eu achei aquilo fantástico, e toda vez que eu for para Paris, eu quero visitar ele, porque eu adorei. Ele me atendeu e ele falou, olha, acabei de criar, acabou de sair essa peça agora da máquina. E o ateliê dele era no fundo da loja. E o trabalho era impressionante, e era um estilista sul-coreano. Então, tem espaço para tudo e para todo mundo, né? Você percebia que aquela loja me atraía pelo homem que ele construiu dentro daquela loja, eu gostei, e ele tinha o calendário dele, e você vai ter que criar o teu, porque eu sempre falo, lá dentro da empresa, da Cavaleira, que não adianta ter coleção boa em prazo errado e coleção errada no prazo certo, tem que estar os dois caminhando juntos, porque o mercado ele é mais competitivo, gente. Ele não está mais para brincadeira, ele não está mais para paixão, envolve um monte de coisa, envolve um monte de números, e ninguém que está nessa mesa aqui está brincando, né? Tem muita coisa em risco,
né? Talvez seja um sonho de algumas pessoas. Para nós, não é mais, já foi. Né? Hoje é uma realidade, e a gente vive disso. E tem que cumprir esse calendário, que é muito difícil e competitivo. Né? Então, você tem que, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo uma coleção, você tem medo que alguém pense antes de você ou igual a você. Né? Porque a própria mídia pode interpretar desse jeito. Né? Mas eu vi aquilo que eu vi parecido, será que inspirou? Não tem nada a ver, mas às vezes está no subconsciente e caiu para o mesmo caminho. Isso pode acontecer pelos jovens criadores. Por isso que eu acho que é importante você ter um olhar, quanto mais abrangente e mais teu, aquilo também vai te dar essa legitimidade. Né? E eu acho que isso que é bacana. Mas calendário é calendário e agora você vai ter que cumprir. Sendo pequeno, médio ou grande, você vai cumprir de acordo com a necessidade do teu mercado. Eu acho legal também acrescentar, enfim, tipo esse papo de crise de jovens estilistas. Eu acho que a crise com os jovens estilistas têm muito mais chance de arriscar do que as grandes marcas, porque o que está em jogo é muito menor. Né? Enfim, tipo, a verba que está em jogo, o tamanho da empresa que está em jogo é muito menor. Então, na verdade, a crise é muito mais uma oportunidade para os jovens estilistas do que para as grandes marcas. Enfim, quer dizer, óbvio, né? Mas, enfim, é uma oportunidade para os jovens estilistas acima de tudo, eu acho. Oi, Rodrigo Soares. Eu também fui jovem estilista há uns 15 ou 17 anos atrás, na Suíça. Eu estou vendo essa história de jovem estilista em mídia e me lembrou muita coisa da minha época, porque, tudo bem, a Suíça é um outro mundo, mas eu me recordo que abria a revista ou jornal, tinha matéria sobre o meu trabalho e a conta corrente zerada. Então, eu acredito que muita gente também passa por isso aqui. E hoje, assim, eu volto para o Brasil com um projeto de um site de venda online para moda masculina, e que um dos pilares desse projeto é ter uma abertura para jovens estilistas, né, no Brasil. Eu acredito que isso conserte um pouco. É claro que não são todos que estão preparados para escoar a coleção, ou alguns só desfilam e vendem para multimarcas ou poucas peças, mas talvez eu acho que isso seria uma solução para ajudar esse escoamento de coleção, ou talvez acontecer, não só ficar entre mídia e estilista, porque ninguém vive de comer jornal, pelo menos eu não sei ainda fazer isso, mas eu me recordo que essa história de ter um press kit interessante, de ter o que oferecer na hora de um desfile, por exemplo, um local inusitado ou qualquer outra coisa, isso abriram portas para mim assim absurdas lá. No Brasil eu não tive a oportunidade de mostrar o trabalho, a não ser no Dragão Fashion, mas pelo menos eu sei que o retorno que eu tinha de mídia era incrível em relação a você apresentar um produto inusitado, de repente, ou talvez diferente. Sem dúvida, né? Ainda mais, gente, vocês são dessa geração web, tempo real, mídia social. Então, é muito fácil, de fato, se você tem uma ideia, se você tem alguma coisa, você jogar na rede de alguma maneira e dar o recado, né? Com custo, e com isso você vai atrair a atenção das pessoas, que acho que deve ter sido esse seu caminho. Muitos anos atrás, acho que você falou comigo, né? Estou lembrando. Olá, boa tarde. Meu nome é Luana, eu sou do Premier Vision São Paulo. E eu queria mudar um pouco o título dessa palestra, e, ao invés de pensar no jovem estilista versus a mídia, eu queria pensar no jovem estilista e a mídia. Quer dizer, como a mídia, se vocês enxergam que a mídia tem esse papel de apoiar o jovem estilista a buscar caminhos para sair justamente dessa chatice que foi falada aqui, que foi abordada, também essa falta de conhecimento mais aprofundado sobre a matéria-prima, né? Vocês enxergam que a mídia pode exercer esse papel de apoiar o jovem estilista nessa formação? Eu acho que a gente tem a obrigação, assim, de acompanhar o jovem estilista, até porque a moda, se ela não se renovar, ela morre. Então, a gente até faz um esforço muito grande no site, especialmente, para
estar sempre ligado, para estar sempre atento a quem está aparecendo, para ver se é um trabalho bacana, o que aquela pessoa tem de melhor. É realmente um esforço, porque muitas vezes, como o Turco disse, perder um tempo com alguém, perder um tempo entre aspas, é um prejuízo, né? Então, quando você tem 1000 coisas para fazer e você dedica a sua atenção para uma coisa que não vira nada, você tomou prejuízo, né? Mas acho que a gente tem eu e a equipe inteira do site, o Jorge especialmente, que é o editor, a gente tem essa vontade de descobrir e de acompanhar e de ver a pessoa. Nossa, quando chega uma coisa que interessa, a gente fala, olha que legal, vamos lá, vamos ver, sabe? Então, eu acho que, de alguma maneira, é obrigação da mídia estar muito atenta a essas novas possibilidades, sim. Já quando você fala da falta de informação sobre matéria-prima, de fato, é enorme. Ainda mais hoje em dia que matéria-prima, você olha uma coisa e ela é outra, né? Você acha que é lã e era, sei lá, o quê, quer dizer... E, de fato, a gente ainda faz a cobertura de desfiles, especialmente, no olhômetro, né? Você fala, aquilo lá é lã, aquilo lá é seda, aquilo lá... E não existe mais lã, seda, as coisas não são tão puristas como eram antes, né? Existe uma tecnologia enorme, que acho que, em grande medida, hoje também, a moda é pautada por essa tecnologia têxtil ou por uma tecnologia de materiais, que não apenas o têxtil, que inovam, de fato, a moda e trazem novas propostas que o mundo está mudando muito e precisa acompanhar mesmo. E eu acho também que quando você olha para um novo estilista, você abre um espaço para ele, ou você apoia de alguma maneira, você também está apoiando toda uma pequena cadeia que vem junto, né? Porque um jovem estilista, se ele vai fazer um desfile ou desenvolver uma coleção, fazer um catálogo, alguma coisa, ele vai fazer provavelmente, muito provavelmente, com um jovem stylist, com um jovem fotógrafo, com uma new face, né? Então é toda uma turma nova que você está recebendo, né? Então eu sempre procurei em todos os lugares onde eu trabalhei ter espaço para receber gente que está começando. Eu acho fundamental que a imprensa, que a mídia, incluindo aí as grandes revistas, elas dediquem que seja uma parte mínima do seu conteúdo para as pessoas novas, né? Eu lembro já de ter visto peças de estilistas de geração muito nova na Elle, a revista Meg faz bastante isso, a Lilian sempre falou no site, ou até mesmo a gente conversando, você viu o trabalho de não sei quem e tal. A Érica Palomino sempre falou de juventude também, a Cavaleira fala com esse público, né? Então, eu acho que tem muitas pessoas dispostas, né, a receber as gerações novas de braços abertos, né? Às vezes, a marca ou aquele trabalho não está pronto para uma matéria maior ou mais bacana, né? É uma questão também de amadurecimento. Tudo tem seu tempo, né? Mas eu acho super importante que essas relações elas existam mesmo. É que eu vou polemizar um pouco, tá? É que, assim, o papel do jornalista de moda é com o leitor, né? Então, assim, eu acho legal trazer para o leitor o jovem estilista, do mesmo jeito que o que eu acho legal para o leitor. Então, assim, só distorcendo um pouco a sua pergunta, com licença, Luana, mas, assim, o papel do jornalista de moda, para mim, não é também apoiar os jovens estilistas. Eu apoio porque eu acho legal e porque eu acho que o meu leitor vai achar legal. Mas o meu papel é com o leitor, antes de mais nada. Enfim, do mesmo jeito que também o papel do jornalista de moda não é apoiar a indústria da moda, não. O papel do jornalista de moda é com o leitor e se é importante falar sobre a indústria da moda ou sobre a indústria têxtil para o leitor, eu vou falar. Mas, enfim, né, é diferente. Essa questão do papel é um pouco diferente, eu acho, na minha visão, né? O apoio, no caso não que eu disse... Não é financiado por essa indústria, né? De maneira é mais nenhuma. ou menos isso. A gente está servindo o leitor ou o telespectador, que acho que é a nossa vocação primeira, né? Claro, o apoio é no sentido de fornecer também informação que faça ele se enriquecer como profissional, né? Mas então,
Mas é aí que está ele tá também é teu leitor, a parte mais complicada, entendeu? Por exemplo, quando eu faço um texto sobre o jovem estilista, não é para ele, é para o leitor, entendeu? Então, assim, é claro que o jovem estilista pode tirar algum proveito do que eu vou apresentar analiticamente ali a respeito do trabalho dele. Mas, antes de mais nada, eu como jornalista, tenho que pensar no leitor que vai ler aquele texto e não no que o jovem estilista vai aprender com aquele texto, entendeu? Essa parte que é um pouco mais complicada. Eu acho que o papel do jornalista, ele pode também ter um papel de aconselhamento off records, mas o meu papel quando eu vou escrever no veículo ou quando eu vou estar lá na TV falando uma notícia é para o espectador, é para o leitor, é uma coisa bem específica, é que eu acho que muitas vezes, eu sou chato nisso, porque eu acho que muitas vezes o jornalista de moda esquece um pouco do leitor e fala muito com a indústria, com a cadeia, e esquece que é para o leitor que você tem que falar, entendeu? A crítica não é para agradar o estilista, não, ou provocar o estilista, é para o leitor que você está falando, né? Afinal. O Jorge, ele falou que tem razão, mas eu acho que, obviamente, dentro do nossos grupos de leitores, tem jovens estilistas, tem estilistas já consolidados, tem empresários, né? Então, cada um, com o seu veículo, abrange as notícias que interessam ao seu grupo de leitores, né? O que eu acho também é que, jovens estilistas ou não, todo mundo está em busca de informação, né? Todo dia, eu vou ler as pessoas que eu gosto, com quem eu vou aprender, com quem vai me trazer alguma novidade, alguma notícia, um outro olhar sobre um assunto, fazer eu mudar de ideia, me tocar, né? Então, eu acho que isso a gente vai atrás, né? Então, e a gente se identifica com veículos e com pessoas que, né, não são com todos que a gente se identifica. Então, acho que tanto os jovens estilistas, quanto fotógrafos, quanto médicos, cada um tem as suas fontes, os seus lugares onde você absorver informação e aprender e se inspirar. Eu ia falar uma outra coisa, assim, um evento que ainda está meio off, mas que está tomando força, que é o Minas Trend. Então, na temporada passada, havia duas marcas que me chamaram a atenção, duas marcas muito jovens. E a gente até chegou a fazer um post no site. Mas, nessa temporada, elas realmente mostraram que elas têm uma coisa para dizer. Foi muito legal ver. Então, quer dizer, provavelmente na próxima, talvez, elas já estejam no programa, não sei. Então, é uma coisa assim, é um trabalho, sabe? Vocês têm que entender que é uma construção, que as coisas não caem do céu. Então, às vezes, você tem o primeiro contato, daí você fala, eu quero acompanhar essa pessoa. Daí você vai lá de novo, vê, fala, estou interessada nessa pessoa. E assim vai. E essa pessoa, a gente espera que vai crescer, porque ela tem talento, porque você acha que ela merece e tal. E o mercado vai absorver também isso. E quando o Jorge fala de jovem estilista, na verdade, jovem, velho, estabelecido, inestabelecido, acho que o ideal do jornalismo, não da mídia, né? Colocando mídia aqui, quando a gente pensa em mídia como redes sociais, etc., acho que é outra coisa. Mas quando a gente pensa em mídia como jornalismo, acho que o jornalista e o veículo de comunicação tem a obrigação de atender a pessoa que o lê, que o acompanha, né? Óbvio que a indústria é importante, mas, como dizia o seu Frias, dono da Folha de São Paulo, o nosso Deus é o leitor, e quem manda aqui é Deus. Então, eu acho que a gente tem que lembrar sempre disso. É uma lição que eu jamais esqueci. Aqui. Boa tarde, meu nome é Arthur. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é um agradecimento. Há algum tempo atrás, quase 6 meses atrás, eu não sou um jovem estilista, mas eu estou passando por isso porque tem uma marca nova, apesar de ter uma estilista velha de guerra já, que é a Lila Cousani, desenhando para a gente, mas que a gente teve muita dificuldade de divulgação no começo, por nós mesmos, donos, né? Sou eu, mais 2 sócios, por dificuldade de ter, sabe, um espaço para falar quem nós éramos. E o Jorge, né, acabou escrevendo uma matéria sobre nós, que saiu na Lilian, e isso foi muito importante, sabe, para
Como que chama? Chama Druzi. E isso foi muito importante para a gente, porque é um meio de comunicação que todo mundo segue, por falar tão bem de moda, e que colocou a nossa cara no mundo, sabe? Foi bem bacana. Então, muito obrigado. A gente fica feliz quando dá certo, viu? A gente torce, aliás. Cresceu quanto? Oi, boa tarde. Meu nome é Laís. Eu queria fazer uma pergunta nessa linha que o Jorge estava falando sobre a crítica às coleções e aos desfiles em si, que a gente tem visto desde a última temporada, eu acho, muitos estilistas reagindo mal a críticas negativas, banindo jornalista de desfile, em cartas abertas, enfim. E eu queria saber, do ponto de vista de jornalista, qual que é a responsabilidade dele, se ele tem alguma responsabilidade quando ele vai fazer uma crítica negativa, se tem algum limite, alguma coisa nesse sentido. Eu não quero mais ser crítica de moda, já aviso todo mundo, eu cansei desse papel. Mas eu sou muito crítica, então eu acabo, sem querer, quando eu vejo, eu já estou criticando. Eu acho que, primeiro, o jornalista tem que ter responsabilidade. Então, jamais levar, por exemplo, o lado pessoal, como muitas vezes acontece. Você confunde as relações pessoais com o seu objetivo como profissional. Eu chamo da confusão entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, a pessoa ela está ali em nome de uma pessoa jurídica, mas ela acredita que ela é aquilo, ela não é aquilo, entendeu? Ela vai passar e a pessoa jurídica vai continuar. Então, se ela trabalha, sei lá, para o veículo X, provavelmente o veículo X vai continuar com ela, com outro, mas ela acha que ela é tão importante que ela pode fazer o que ela quiser. Não é assim. Ela não pode fazer o que ela quiser. Ela tem que ter responsabilidade, porque, afinal, você tem que respeitar o trabalho do outro, assim como você quer que queiram, assim como você quer que os outros respeitem o seu. Então, isso acho que é um princípio ético do jornalista muito importante, você respeitar para ser respeitado. Existe um trabalho por trás, existe uma pessoa que pensou, que produziu, então você não pode chegar lá esculhambando. Tipo, isso aqui era tudo uma porcaria, não sei o quê. Não, eu acho que, às vezes, se for o caso, é melhor o silêncio, porque aquilo, de fato, também, se é tão ruim, não sei se vai interessar para o teu leitor que você fale tão mal também. Às vezes é melhor não falar, porque se não interessa, se é tão ruim, então não... Deixar quieta, vamos esperar a próxima, né? Então, acho que tem uma grande responsabilidade. Essa reação que vem acontecendo, na verdade, não é de hoje, sempre aconteceu, eu tenho alguns casos na minha vida, mas eu digo assim, se você consegue dormir tranquilo depois que você faz uma crítica, está tudo certo, porque, evidentemente, eu não gosto de ser criticado, o Jorge não gosta, a Camila ou o Turco, ninguém aqui gosta de ser criticado. Mas, em geral, gente, depois de 6 meses, no próximo desfile, as coisas podem mudar. Então, quantas vezes pessoas deixaram de falar comigo e depois voltaram a falar porque ficaram felizes com o que foi dito, entendeu? Faz parte. Agora, se você quer pertencer, se você quer ser da turma, talvez seja mais difícil, né? Turco, acho que você podia falar um pouquinho da tua relação. É de amor e ódio. Não, faz parte. Realmente, a gente, como marca, já recebeu várias críticas, e essas críticas acabaram ajudando. Ajuda, porque quando você vai olhar friamente, você cometeu alguns erros mesmo. Às vezes, você não está no momento favorável e acaba errando a mão, e erra. E, às vezes, você acerta e também, de repente, pode até você achar que acertou e errou, né? E, quando você vai ver friamente, você errou. E eu acho que esse é o papel da mídia. Existe aquilo que a Lilian falou, é verdade, que tem muitas vezes que tem pessoas que acham que estão acima do bem e do mal. Tem, né? E a gente aprende a respeitar. Eu não viro a cara nem para ninguém. Pelo contrário, né? Até porque tem a ver a política, né? A gente fala que os inimigos a gente tem que ter perto. Mas o Turco é exceção, né? Porque ele é um bom político. A maioria não consegue manter o sangue frio. Mas faz parte, né? Faz parte. Eu tinha uma equipe, né, da Viram, e às vezes eles falavam, não, mas não aplaudiram de pé, a mídia não me deu a nota tal, né?
Não deu, porque você deve ter errado. E aí você ia analisar ponto por ponto, né, o que ele tinha errado e o que ele não tinha errado. E uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês, assim, que né, estão trabalhando com criação, que são jovens estilistas, que, acima de tudo, vocês, a partir do momento que vocês têm um produto que vocês estão vendendo, estão mostrando porque vocês querem vender, vocês passam também a ser uma pessoa jurídica, né, e que tem N fatores que não depende só da criação, né, mas depende também da relação que você tem com o todo. Né? Por exemplo, a cavaleira sofre muito porque fala, a cavaleira desfila, mas nunca vende o que desfila. Está lá, está na loja. Né? Muitas vezes também não está na loja, porque é uma peça que não vai vender, mas a maioria das vezes está. Né? E a gente tem que comunicar a mídia dizendo que você, olha, acabou de chegar a coleção nova de tal temporada, né? Porque a mídia não vai lá na loja ver se chegou ou não. Você tem que comunicar a mídia, você tem que estar o tempo todo orientando e mostrando qual é o seu trabalho, né? E eu acho que isso é importante, mas eu adoro quando a crítica é construtiva. Eu adoro, eu não tenho nenhum problema. Eu sou assim, eu prefiro um elogio nas costas, né, e uma palavra verdadeira na frente. Eu prefiro, porque isso me torna melhor, né, do que você, às vezes, receber, né, uma palavra falsa na frente. Na verdade, você está cometendo um erro gravíssimo e aquele erro vai perpetuar e você vai continuar errando porque alguém não te ajudou. Eu sou muito crítico, eu me autocritico pra caramba no trabalho que eu faço. Né? E, evidentemente, eu gosto de prestar muita atenção em tudo que falo. E agora até isso diminuiu um pouco. Né? No passado tinha mais isso, né? E agora não tem mais. Né? Antigamente, você desfilava, você já corria para a internet para ver o que fulano falou, o que fulano... Né? Eu ia ler no dia seguinte, com calma. Eu assistia o desfile, eu assistia com olhar crítico para ver onde eu errei, onde eu acertei. Né? E depois eu ia ler a crítica. E, às vezes, eu queria comunicar uma coisa que a mídia não entendeu porque não quis entender. Ela estava certa no que ela estava falando, mas eu queria falar de um outro jeito. Acabou, é meu, eu faço o que eu quero com a minha marca. Não, e acho que tem o benefício do amadurecimento também, né? Acho que quando você amadurece, você já não está preocupado em agradar todo mundo, né? Se você acredita no que você está fazendo, você pode não ter agradado e falar, tudo bem, ele não gostou, mas eu gostei, vamos lá. E, às vezes, não. Às vezes, gente, não tem receita, né? Acho que não é certo e errado, na verdade. Acho que é uma coisa de... o que a gente, como jornalista, tenta? Tenta entender se aquilo faz sentido para aquele momento, para aquela marca, para aquele público daquela marca. A gente tenta fazer um bem bolado, assim, se a coisa faz sentido. Né? Nem sempre a gente acerta também, não é isso? E eu acho que, no caso do Turco e de outras marcas estabelecidas, chega um ponto que você realmente tem uma certa paz de espírito nesse sentido em relação à crítica, né? Porque você respeita, mas você sabe que ela também não vai mudar a sua vida tão radicalmente. Né? Porque você, mal ou bem, você construiu uma imagem, você construiu um mercado. E eu acho que também, além de tudo isso que a Lilian e o Alberto falaram, acontece também de ter os dois lados, dois olhares sobre a mesma situação. Né? Então, a marca está confiante no que ela fez, que aquilo vai ser bom para aquele momento, para aquele público, e a crítica também está confiante no que ela escreveu. Seja uma crítica construtiva, e eles não se concordam, mas são dois olhares sobre uma mesma história. Né? E, para você escrever uma crítica, a coisa que a Lilian falou da responsabilidade é fundamental e é muito importante. Porque no momento que você faz uma crítica, que você aponta, né, algumas coisas ali naquele desfile ou naquela coleção, de uma forma negativa, você também tem que estar muito segura do que você está escrevendo. Né? Porque, hoje em dia, a gente já viu vários casos no Facebook, bom, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, também, de ataques entre jornalista e estilista. Né? Isso vira uma coisa pública, se torna uma coisa muito maior do que deveria ser. Né? E eu acho que os dois lados têm que ser respeitados, da pessoa que olha e escreve e dá a sua opinião, e o da pessoa que está botando a cara para bater com
com o desfile. E eu acho, acima de tudo, que crítica hoje em dia é muito... Eu concordo com o Alberto, é muito... É passé, assim, sabe? É uma coisa assim... Eu acho que a gente tem que relativizar um pouco também, sabe? E aí, se a marca proíbe, então, o jornalista de ir no próximo desfile... tudo bem, gente, é só um desfile também, sabe? Sinceramente. Sério, se eu passasse por isso, eu ia pensar assim, tipo... valeu, sabe? Tipo, tudo certo. Eu analiso a crítica de quem está escrevendo, né? Quem é o jornalista, né, que está falando sobre a minha marca. Tem uns, tô nem aí, meu. Sério mesmo, não não me dá um pingo de dor de cabeça. Sim. Claro, quando você, eu não estou falando isso porque estou na frente do Jorge, ou da Lilian, ou da Camila, mas olha o histórico, olha o portfólio, olha o envolvimento, o comprometimento que essas pessoas têm com a moda, gente. Ao mesmo tempo que ela está em Paris falando da temporada, ela está preocupada com o novo. Isso é estar comprometido com a moda. Então, o que ela fala, por bem ou por mal, eu tenho que prestar atenção. A Camila, a mesma coisa, o Jorge, a mesma coisa, e vários outros estilistas. A Regina já escrachou meu desfile. Como eu não vou achar aquela mulher maravilhosa? Né? Não tem como. E tinha verdade naquilo, do jeito dela. Né? Você fica triste, mas tinha verdade. Né? Agora, tem umas que eu não estou nem aí. Não muda nada a minha vida. Não muda. Eu não perco um segundo de sono por causa disso. Já perdi sono, mas quando eu ouvi que o erro realmente partiu da minha equipe, meu, né? Porque é um cuidado que eu tenho que ter, e eu deixei passar despercebido. Boa tarde. Meu nome é Maíra Franco, eu faço moda no interior de São Paulo, na Unifran, cidade franca. Sobre vocês estavam falando de portfólio digital, o estilista divulgar os seus trabalhos no Facebook, no Instagram. O que vocês veem de diferencial nisso? Quando o jornalista vai olhar, o que ele bate o olho e já fala, é a ilustração, é a criação, são as coleções. O que chama atenção ali que é capaz de colocar o estilista para cima, assim? Eu acho que é muito difícil não tem uma colocar coisa, exatamente, né, a fórmula de... Mas eu geralmente vejo primeiro... É uma questão de feeling mesmo, né? Eu acho que você sente se aquilo realmente já tem um escopo que vale uma notícia, ou aí, à primeira vista, o que vai chamar a atenção é imagético, né? Tipo, é a imagem que vai estar lá. Então, é a imagem de capa do Facebook, por exemplo, com as primeiras imagens que vão estar na linha do tempo daquela página. E se as imagens forem boas, interessantes, e mostrarem um produto que pareça ser interessante, a gente provavelmente vai começar a correr atrás de querer saber mais e se embrenhar mais naquela página, por exemplo, né? Mas não sei se tem, né, Cami? Você acha que tem alguma... Eu acho muito difícil também, eu concordo com o Jorge, assim, especialmente se você vai estar usando a internet para divulgar. A primeira coisa que você vê, porque o Facebook funciona assim, é a imagem, né? Então, tem que ser boa. Né? E aí, ela que vai instigar a pessoa a continuar mais tempo ali dentro do seu universo. Né? E, de repente, fazer um contato ou acompanhar de uma certa forma. Né? Então, eu acho que a imagem e qualquer texto que você colocar, obviamente, tem que estar bem escrito também. Eu acho que aí você tem mais uma estratégia de comunicação do que de mídia. Né? E eu acho que isso pode ser importante para você. Hoje, por exemplo, a gente tem hoje uma agência só de social media, né? E aí é muito interessante que você pode pegar só na sua cidade de Franca, né, e divulgar o seu trabalho só na cidade de Franca através de ferramentas que o Facebook e o Google têm. Né? E aí você atinge só o pessoal de Franca, mas é uma ferramenta pessoal tua de comunicação. A mídia tem um outro papel, né, para isso. Talvez eu possa estar enganado que não é minha área, mas a gente usa muito isso. Assim, olha, eu quero comunicar um lançamento, uma oferta, um produto, eu vou usar essa ferramenta para comunicar isso, mas não que eu quero que a mídia vá lá e absorva dessa informação para divulgar isso.
Tá? Essa é uma posição da Cavaleira que está usando muito como estratégia, né? Porque a gente tem uma força muito grande e orgânica dentro do Facebook e a gente quer explorar cada vez mais isso. Nós estamos aqui do outro lado. No Facebook, acho importante você se preocupar justamente com o seu cliente, não com a gente, né? Na verdade. É claro que eu acho que vai ser natural. Se for bem feito, a gente vai sentir que é bem feito, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Mas acho que pode ser usado como uma provocação para a gente, assim, causar um interesse na gente querer saber mais sobre a marca, né? Então, eu acho que as coisas que também o Jorge falou no início da fotografia, na verdade, você tem que ser verdadeira com quem você, né? Com a sua história, com o que você gosta. Então, às vezes pode não me agradar, mas pode agradar algum outro veículo, alguma outra pessoa, entendeu? Então é uma questão também, acho que, de compatibilidade. Se o seu produto é certo para o meu veículo, se a sua marca, eu acho que tem um pouco disso também. Oi, meu nome é Marina e eu queria puxar mais para esse lado do jornalismo de moda. No momento que a gente está vivendo que muitas publicações estão fechando, que está perdendo, de certa forma, leitores. Se o jornalismo de moda, principalmente para quem vai entrar agora no mercado, a gente consegue resgatar um pouco disso ou vai precisar que um estilista ou alguma marca crie alguma inovação para voltar a ser, talvez, o que era? Eu não acredito que nada volte para trás para ser o que era. Acho que as coisas evoluem. Acho que o jornalismo vai encontrar novas plataformas, né? Ou novas revistas, ou novos veículos na internet. É até triste, né, falar de jornalismo de moda hoje. Talvez a gente seja assim os últimos remanescentes do. A gente vire peça de museu daqui a pouco. Porque quando todo mundo, de fato, pode falar da sua opinião, falar de moda, e quando, na verdade, hoje, digamos, que muitas vezes a rede social tem uma força maior do que um veículo, é muito delicado, né? Então, às vezes, uma postagem numa rede social, às vezes, tem mais força do que um grande veículo. E, perigosamente também, às vezes, essas redes sociais são usadas de uma maneira totalmente comprometida e que não são claras com os seus seguidores, né? Então, é tudo muito tricky. Mas eu não lembro mais o que você perguntou. Eu acho que está nas suas mãos. Eu acho que o jornalismo de moda precisa de uma renovação mesmo. Eu acho que os grandes veículos que existem, assim, eles estão muito comprometidos com fórmulas que não cabe a eles também desconstruí-las agora, sabe? Eu acho que é a geração nova que vai desconstruir isso. Eu, por exemplo, preciso dar audiência para o site, entendeu? Então, tem certas pautas que realmente, por mais inovadoras que sejam, se eu não tiver tempo e tiver que fazer uma pauta que dê mais audiência, eu vou fazer a pauta que dá mais audiência. Né? Estou falando do dia a dia, do ganha-pão, né? do chão da fábrica. Mas vai ter que fazer a outra também, tá? Aí eu faço à meia-noite, enfim. mas é difícil. O que eu estou dizendo é que é difícil no sentido, por exemplo, eu não vou dizer que eu concordo super em fazer 1000 pautas de consumo por mês. Na verdade, eu acho meio chato. É chato fazer pauta de consumo. Acho meio uma pauta burra, mas, ao mesmo tempo, é uma pauta super fácil de fazer, que dá uma super audiência, que todo mundo adora e que tem gente que gosta mesmo de ler. Enfim, eu estou falando minha opinião como pessoa física, não como pessoa jurídica, entendeu? Não, mas dentro do site que você trabalha, mesmo uma pauta que você acha chata de consumo, ela já tem um olhar e uma curadoria que o leitor ele pode confiar naquilo. Né? Exato, o que eu acho que falta no jornalismo de moda é que, por favor, se alguém aqui está estudando jornalismo ou tem vontade de trabalhar nessa área, falta conhecimento, falta engajamento, falta
cultura, boa informação. A gente está num nível atrasadíssimo. A Maria, minha aluna, eu falei isso ontem, atrasadíssimo. O texto ruim, falta de informação. A pessoa sabe o que é Gucci, mas não sabe quem é Ronaldo Fraga, sabe? Então, pouco interesse, pouca curiosidade. Isso eu estou falando eu tenho contato com pessoas jovens que têm vontade de trabalhar no FFW ou em revista e tal, diariamente, assim, e essa é a resposta que eu tenho para dar para vocês. Falta muito esforço. Gente, se você quiser fazer a diferença em qualquer área na sua vida, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que dar trabalho. Você fazer a diferença, você fazer um trabalho que é importante você ter no que você fizer a confiança do seu público, seja ele um consumidor ou um leitor. Por que as pessoas voltam A Lilian, ela pode fechar o site, abrir uma revista, as pessoas vão continuar seguindo, né? Porque ela é uma pessoa de confiança. Você pode confiar na fonte. Ali, independente do tipo de matéria, não vai ter mentira, não vai ter falta de qualidade, não vai ter falta de conhecimento. Então, é isso que é o mais importante que a gente tem que conseguir construir em qualquer área que a gente for. E a coisa da humildade, né? Porque, às vezes, a gente trabalha muito com estagiário no site. E aparecem umas pessoas lá, mas elas se acham. Eu fico impressionada, porque é estagiário, você está dando uma oportunidade, porque é praticamente uma escola, né? Eu falo da escolinha do site. E a pessoa acha que ela... É como se ela estivesse me fazendo um favor, entendeu? De estar lá. Não, calma, né? Eu acho que é uma troca. Eu estou acreditando em você, por isso que eu vou te ensinar, vou te colocar na roda, vou te abrir uma porta, né? Agora, também, tudo tem limite. Mas, o que eu queria falar sobre essa coisa de voltar ou não voltar e etc., é que, assim, eu sou de uma época em que o chamado jabá, não sei se vocês sabem o que é jabá é o que a gente recebe, eventualmente, como um agrado. Antes era uma vergonha isso. Hoje em dia, nessa pós-blogueiras, eu vejo jornalistas importantes agradecendo os jabás publicamente. É uma coisa que eu falo, eu não estou entendendo, entendeu? Assim, tudo muda. Eu não vou ser nostálgica, falar na minha época, não sei o quê, não, porque inclusive eu aceito muitas coisas. Mas essa coisa, assim, agora, então, digamos que as pessoas ditas sérias do jornalismo estão se curvando a um modelo de popularidade para, talvez, falar assim, eu sou tão bacana quanto aquela menina que agora tem não sei quantos seguidores. Então, se eu postar que eu também ganhei não sei o quê, ou que eu também recebi tal coisa, eu também vou... Gente, pelo amor de Deus, vamos... sabe, acho que as pessoas têm que se valorizar um pouco, valorizar o papel de cada um. Acho que cada um tem um papel. Blogueiros têm um papel, editores têm um papel, repórteres têm um papel, produtores têm um papel. Sabe, cada um tem um papel. Vamos cada um respeitar o seu quadrado. Bom. E, acima de tudo, eu acho que a mediocridade, sabe? Eu acho que existe muito... Resumindo, acho que existe muita coisa medíocre no mundo. Então, é bom a gente fugir disso. Eu acho que o novo jornalismo de moda vai surgir dessa fuga da mediocridade, se Deus quiser, né? Bom, eu vou ficar aqui sentada do lado entre alunos e professores. Vou pedir para o André Hidalgo sentar junto a vocês, porque eu acho que a gente merece agora uma lição de casa, né? Como é que fica aí, qual a dica que vocês dariam? Acho que o trabalho que o André tem feito ao longo desses anos, né, trazendo os jovens criadores, jovens estilistas, abre uma oportunidade imensa, né, para a moda brasileira. E gostaria de ouvir, então, como é que a gente sai daqui levando, qual é a nossa tarefa, qual é a nossa lição, ou alguma dica que vocês possam deixar para até o próximo ano a gente se encontrar num próximo Lições de Casa, né? Talvez com uma outra expectativa de discurso, com uma coisa menos chata, né? Com mais criatividade. Vou deixar a palavra com vocês. Gente, nossa, que responsabilidade, né? Quer dizer, não quero eu encerrar, tá? Por favor. Na verdade, eu acho que o objetivo desse ciclo de palestras era realmente
fazer isso que a gente está vendo aqui, trazer essas pessoas super importantes. Eu espero eu sei, tenho certeza que todos vocês valorizam e saibam que eu, pessoalmente, valorizo a importância do tempo que vocês estão despendendo com a gente aqui hoje. Isso realmente é muito importante. Essas pessoas costumam ler vocês ou ver vocês pela TV, e claro que para eles é um aspiracional muito importante ser um dia parecido com o que cada um de vocês aqui são. É muito fácil ficar aqui fazendo elogios, mas é chovendo molhado, porque todo mundo sabe da importância dessas pessoas aqui na mesa. Então, começo agradecendo realmente isso, esse conhecimento que vocês estão partilhando de uma forma tão generosa com essas pessoas que estão aqui. Também agradecer a vocês por terem também vindo debaixo de chuva hoje, ouvir essas pessoas. Eu acho que é uma troca. A gente vive num universo de trocas hoje em dia. Eu acredito um pouco nisso, né? A gente faz um trabalho há 17 anos com a Casa de Criadores, e o que me move, infelizmente, não é o dinheiro, porque eu queria ganhar mais dinheiro com esse evento, mas assim, é porque eu ainda vejo paixão em cada trabalho que vocês me mandam, mesmo quando os trabalhos são ruins. Claro que o nosso papel aqui é dizer que esse trabalho é ruim, e a gente não pode mais ser irresponsável. A moda, hoje em dia, realmente é uma indústria muito séria, muito comprometida, como vocês podem perceber pelas palavras que vocês ouviram aqui hoje. Mas eu ainda vejo, felizmente, essa paixão nos estilistas que desfilam na Casa de Criadores ou em outros eventos. Então, eu acho que, enquanto existir isso, essa paixão, mesmo que ela se traduza depois num universo comercial, porque isso é inevitável, isso vai acontecer e tem que acontecer para que uma marca sobreviva, né? Não dá para ser mais romântico. Romântico era a gente quando começou lá, 17 anos atrás. Hoje, realmente, a moda é uma indústria muito séria, que emprega muita gente, vocês sabem disso também, claro. Então, mas, de qualquer forma, é essa paixão que vai fazer vocês se tornarem, inclusive, uns grandes comerciantes, como o Alberto aqui, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que mantenham isso, mantenham essa paixão, alimentem essa paixão sempre com conhecimento, com essa troca que a gente está tendo aqui, e que eu acho que a gente, com isso, contribui um pouco para construir essa tal dessa moda brasileira que a gente tanto busca, tanto procura e tanto fala, e que, sim, existe. Vocês estão aqui, vocês são prova disso, vocês são o futuro, e a gente está aqui com provas vivas disso. Então, obrigado. Eu não queria terminar nesse tom de discurso, mas eu realmente estou muito emocionado de ter essas pessoas todas que vieram aqui nesses 2 dias de palestra partilhando esse conhecimento com a gente. Obrigado mesmo. E obrigado a vocês. André, sabe que eu ia falar, em primeiro lugar, eu também queria muito agradecer. Eu também tenho muito prazer em estar aqui com vocês e com vocês. Mas eu ia falar que eu conheci a André desde antes da Casa de Criadores, a gente era moleque, mas aí você falou 17 anos, eu fiquei um pouco confusa com o tempo. Eu falei, nossa. A Casa de Criadores tem 17 anos, Camila. Então não quero nem saber. E a gente se conhece do House Club, de antes do House Club, que a gente dançava junto. Tá? Entreguei ela. Mas eu só queria, então, retribuindo, falar que é por causa dessa paixão que ele falou que tem, que o fogo não apaga. Né? É muito importante o fogo não apagar, né? Dentro da gente, ou dentro da própria indústria, ou dentro das revistas, dos sites, porque a gente precisa, né? A moda tem altos e baixos, tem um lado ultra fútil e tem um lado hiper tecnológico, inteligente, intelectual. Então, a gente precisa que essa chaminha fique sempre acesa, pelo menos dentro da gente, para a gente conseguir sempre enfrentar e com otimismo, com energia, né? E buscar as novas soluções para os desafios que a gente encontra. Obrigada. Tá? É isso, então, obrigado. Até o ano que vem. A próxima, se Deus quiser, tudo der certo, 3ª lições de casa. Da casa. Olha eu falando errado. Ó, sorteio, ó, sorteio.